Bora lá fazer o nosso bloco de questões sobre programação orçamentária e financeira. 52, deixa eu ver. 52 questões para a gente treinar aqui. Vamos lá. Primeira questão. A programação financeira é um instrumento que foi introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Falei bastante, gente. Eu já comecei a aula teórica explicando para vocês. Olha, estou mostrando para você como é que funciona a programação financeira sob o ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal e como ela é trabalhada na Lei 4.320 de 64. Lembra aquela história da diferença entre cota trimestral e cronograma mensal? Então a programação financeira não foi introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde a Lei 4.320 nós já temos essa programação financeira de uma maneira bem arcaica, né? Mais precisamente no artigo 47 da Lei 4.320 de 64. Portanto, o gabarito da questão, errada. Segunda, os objetivos do Decreto de Limitação de Empenho e Movimentação Financeira incluem cumprir com a legislação orçamentária e assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas. E aí, essa questão ela está perfeita, tá? Mas, professor, tu trouxe os objetivos da programação financeira. A questão colocou os objetivos do Decreto de Limitação de Empenho. Mas vejam, a programação financeira não é justamente para você se precaver com possíveis quedas de arrecadação ou com possíveis aumentos de despesa obrigatória? Caso isso aconteça, você faz a limitação de empenho. Então, o objetivo de um também atende ao outro, tá bom? Portanto, essa questãozinha está o quê? Corretíssima. Questão número 3. Tanto a programação financeira quanto o cronograma de desembolso devem estar contidos na LOA. Negativo. Tanto pelo lado da 4.320 como pela Lei de Responsabilidade Fiscal, elas são feitas depois. Na 4.320 diz, imediatamente após a publicação do orçamento, e a lei de responsabilidade fiscal fala o quê? Em até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo vai fazer a programação financeira. Então, a programação financeira e o cronograma não estão contidos, eles não estão contidos na LOA. Portanto, questãozinha errada. Quarta questão. Após a sanção presidencial à LOA aprovada pelo Congresso, o Poder Executivo, mediante decreto, deve estabelecer em até 60 dias, em até 30, a programação financeira e o cronograma de desembolso mensal por órgãos. Olha só, tome cuidado. Primeira coisa, tem dois erros aqui. Primeiro erro que não é até 60 dias, são 30. Segundo erro, o executivo ele faz a programação financeira, mas o cronograma mensal de desembolso por órgão é feito por ato próprio de cada poder. Dois grandes erros nessa questão. Questão boa, porque se você enxerga esses dois erros, você já matou tudo sobre programação financeira, basicamente. Essa diferença entre programação e cronograma. Programação é o executivo que faz para todo o ente. Cronograma mensal de desembolso, cada poder faz o seu, tá bom? Questãozinha errada. Quinta, compete ao órgão descentralizador, ou seja, quem repassa o recurso, compete ao órgão descentralizador do crédito a programação financeira das dotações descentralizadas relativas a termo de convênio. Claro, gente, quem é responsável por fazer a programação é o ente descentralizador. Então eu não é o ente que transfere o recurso e quem está recebendo vai fazer a sua programação, não. Quem está recebendo já está recebendo conforme uma programação que já foi feita antes. Vai apenas executar. Quando a gente for estudar no próximo módulo, na próxima aula, né, na aula 15, nós vamos estudar descentralização, a gente vai ver que a descentralização, gente, ela não muda a classificação da despesa, a classificação programática, a classificação institucional, tudo é mantido. O que vai mudar é só o órgão que está executando aquela despesa, uma unidade gestora que está executando, tá? Então essa questãozinha está o quê? Correta. Questão 16.
O decreto de programação orçamentária e financeira estabelece normas específicas de execução para o exercício em curso. Sim ou não? É justamente isso que o decreto de programação financeira faz. Ele traz regras específicas para a gente trabalhar o orçamento durante a execução. Lembre-se, gente, que nós estamos falando de acompanhamento da execução. O grande objetivo da programação financeira é nós termos uma execução equilibrada. Buscar, porque o equilíbrio não é garantido, né? Buscar o equilíbrio entre receitas e despesas durante a execução do orçamento. Equilíbrio esse que vai ser quebrado, né? Até porque ele é buscado, mas esse equilíbrio ele é constantemente descumprido. Por quê? Ora a receita cai, a arrecadação cai, né? Frustração. E ora as despesas obrigatórias estão crescendo mais do que a arrecadação. Então, para isso a gente vai entrar e fazer a limitação de empenho ou contingenciamento. Mas veja, tudo com base na programação financeira feita. Lembrando que essa programação financeira visa atender quem? Aos objetivos e às metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é previsto lá no anexo de metas fiscais, tá bom? Questão 7. O ajuste entre receitas e despesas só deve ocorrer no caso de aumento de despesa obrigatória. Essa questão está errada. Por quê? É no caso de aumento de despesa obrigatória ou frustração de receitas. Gente, eu fiz um mapa, um esqueminha bem direitinho para você enxergar, né? Ou no caso de aumento de despesa obrigatória, ou no caso de frustração de receita. Olha aí, o esquema chega bem na hora, menino. Tá aí, questãozinha errada. 8ª. Caso seja identificada frustração na arrecadação da receita durante o acompanhamento da execução de um orçamento público, mecanismos de ajuste entre receita e despesa deverão ser propostos pelo Poder Executivo, mediante decreto, e aprovados pelo Poder Legislativo. E aí, questãozinha correta ou errada? Gente, essa questão está errada. Por quê? A programação financeira já dá subsídios para que o próprio Poder Executivo, durante a execução do orçamento, ele faça por meio de decreto a limitação de empenho. A limitação de empenho e movimentação financeira é um ato que é feito pelo próprio Poder Executivo. Um desses instrumentos é o próprio ajuste que é feito entre receita e despesa. Isso é feito por decreto, mas não precisa de autorização do Poder Legislativo. Gente, já pensou? O Poder Executivo precisa contingenciar despesas durante a execução do orçamento, aí ele pega e vai aprovar um decreto, e esse decreto precisa ser aprovado pelo Legislativo? Negativo. Se você tivesse um pouquinho de noção de constitucional, você já matava essa questão, né? Decreto do Executivo submetido à aprovação do Congresso? Não, é decreto do Poder Executivo, é um ato do Poder Executivo. Não precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo. Questão ridiculamente errada, tá? Questão 9. A programação orçamentária e financeira consiste na compatibilização dos fluxos de pagamento com os fluxos de recebimentos. Lembra? Foi a primeira frase que eu dei na aula teórica. Visando o ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados e de arrecadação. É isso mesmo? Gabarito correto. Questãozinha tranquila. Visando quem? A gente ajustar esse equilíbrio que é buscado, porque esse equilíbrio não é garantido. Memoriza isso, gente. O equilíbrio não é garantido. A gente estuda isso desde a aula de princípios, né? Equilíbrio formal e equilíbrio material. Equilíbrio formal é aquele equilíbrio só para constar, né? Quando a LOA é publicada, receita é igual a despesa. O equilíbrio formal, ele também é buscado durante a execução. Por exemplo, se a arrecadação está um pouco abaixo, o que é que o poder público pode fazer? Operação de crédito. Então já teve questão da Sebrasp que disse o seguinte: o princípio do equilíbrio formal é atendido, inclusive, quando o poder público realiza uma operação de crédito para atender às suas necessidades. Sim, quando eu faço uma operação de crédito, gente, é justamente, né, para atender algum desequilíbrio. Ou está faltando arrecadação ou a despesa cresceu. O fato de eu utilizar uma operação de crédito não diz respeito ao equilíbrio material. O equilíbrio material, gente, é aquele equilíbrio utópico, tá? É um equilíbrio que visa não só deixar as receitas e despesas iguais, mesmo que com a operação de crédito, ele vai além.
O princípio do equilíbrio formal, ele diz respeito à busca pelo poder público de atingir as metas fiscais, de obter um resultado primário superavitário, ou seja, as contas bem bonitinhas, né? Ou seja, se eu tenho resultado primário superavitário, né? Se eu tenho um superávit primário, aquele valor vai ser utilizado para abater parte da dívida pública. Então, isso é um equilíbrio do ponto de vista material. Princípio do equilíbrio material. Princípio do equilíbrio, sob o ponto de vista formal, diz respeito apenas a esse equilíbrio e desequilíbrio que é compensado por meio das operações de crédito durante a execução do orçamento, tá bom? Visto isso, questão 10. A programação financeira tem o objetivo de ajustar o ritmo de execução do PPA ao fluxo provável de recursos financeiros, de modo a executar os programas de trabalho. Gente, ritmo de execução do PPA? Não. Ritmo de execução da LOA. Olha, vocês vão ficar cansados de ver esse tipo de questão, porque a CESP adora cobrar. Gente, as receitas e despesas estão previstas na LOA. É o ritmo de execução da LOA à realidade da execução. Então, a gente vai tentar ajustar o que foi previsto como receita, o que foi fixado como despesa, à realidade da execução. E não o que foi previsto no PPA. Questão errada. 3 em 1, bora lá! 11. A programação financeira é um instrumento introduzido a partir da vigência da LRF. De novo, questão errada. Não. Lei 4.320. 12. A finalidade básica do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira e de Limitação de Empenho e Movimentação Financeira é garantir que a parcela do PPA, de novo, não, que a parcela da LOA ou que a execução da LOA se adapte, né, à realidade da execução. Ou seja, você vai buscar equilibrar a vida real, né, a execução orçamentária e financeira em si, com aquilo que foi de fato planejado lá na elaboração da LOA. Nada de ajustar o PPA à realidade. Não, é ajustar a LOA à realidade, tá? 13. A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso devem ser estabelecidos em até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Menino, bem bonitinho, né? Ó. Definição. Definição e letra da lei, né, gente? Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como cai, viu, gente? Isso aqui... Vocês viram que nós não temos muitos artigos sobre isso, gente. 2 artigos na LRF, 3 artigos na 4.320. Tranquilo. O mais pesado eu já joguei para vocês, que tem a ver com o Manual Técnico de Orçamento, que são as etapas, né? PFA, PPF, né? Mas aí a gente vai ver lá no final e eu trago o resuminho de novo para vocês, tá? 14. O objetivo da programação orçamentária e financeira da execução das despesas públicas é monitorar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos. Gente, olha aí. Terceira questão, em 2014 e 2015 a CESP cobrou isso várias vezes. Não. É ajustar a LOA ao ritmo real da execução. Questãozinha errada. Como a CESP gosta disso aqui, né, gente? Porque sabe por que ela faz isso? Porque muitos alunos sabem que o plano plurianual é a dimensão estratégica, né? Traz as diretrizes estratégicas. E, de fato, a lei orçamentária anual, ela é um desdobramento de tudo que está previsto conforme os programas do PPA. Mas a programação financeira é uma programação financeira para o exercício, levando em conta o que está previsto na LOA, tá certo? (15) A programação financeira deve ser realizada em conjunto com a elaboração da LOA negativo, pela Lei de Responsabilidade Fiscal em até 30 dias, pela Lei 4.320 imediatamente após a elaboração do orçamento. Na verdade, após a aprovação, né? Então essa questão, ó, precisa nem terminar de ler, né? Totalmente errada essa questão. Questão 16.
A mensagem presidencial por meio da qual seja encaminhado o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso deve evidenciar a metodologia de cálculo de todos os itens computados na avaliação das necessidades de financiamento do governo central. Essa questão ela foge um pouco da realidade de programação financeira, mas isso aqui está previsto onde? Lá no artigo 22 da Lei 4.320. Fica como uma revisão que a gente fez, né? Lembra que eu falei do PELOA? O PELOA, ele é enviado com uma mensagem, tem a mensagem que encaminha, né? O projeto de lei orçamentária anual, que traz toda aquela cartinha bonitinha e maquiada, né, da situação do país, como é que anda as contas, o endividamento público, a inflação, como é que anda, a taxa de juros, tá? Aí nós temos o texto da lei, que é o corpo do texto, né? E nós temos as tabelas explicativas. Nós temos informações complementares, nós temos os anexos, tá? Então, basicamente, isso aqui está previsto no artigo 22 da Lei 4.320, questãozinha correta. Questão 17. A norma brasileira determina que o Poder Executivo deve estabelecer e publicar a programação financeira na mesma data da publicação da lei? Não. Lei de responsabilidade fiscal em até 30 dias após a publicação dos orçamentos. Lei 4.320, imediatamente após a publicação dos orçamentos. Portanto, nada de dizer que é na mesma data, concomitante. Não caia mais nessa pegadinha, né, gente? Quer dizer, nem pegadinha é, mas já é a terceira vez que a CESP cobrou só nessas 17 questões que eu trouxe aqui, né? Questão 18. No que se refere aos procedimentos de execução orçamentária e financeira e aqueles aplicáveis ao suprimento de fundos, julgue o item abaixo. No âmbito do Poder Executivo Federal, o decreto de programação financeira pode ser modificado, desde que respeitados os limites consignados no orçamento anual. Veja, aqui a CESP pegou como entendimento o artigo 50 da Lei 4.320, e está correto. A programação financeira, gente, ela pode ser revisada durante a execução do exercício. Lembra que eu falei para vocês, gente, a lei de responsabilidade fiscal, ela não traz assim de maneira expressa, afirmando que a gente pode rever essa programação, mas na prática a gente tem essa revisão. Constantemente, a gente vai estar a todo momento verificando se a possível arrecadação vai atender ou não às metas estabelecidas no anexo de metas fiscais. Tá? Então, assim, na Lei 4.320, está expresso no artigo 50. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não está tão bonitinho, tão claro pra gente, mas saiba que pode, tá? Então, pode sim ser modificada a programação financeira durante a execução do orçamento, tá bom? Questão 19. A finalidade básica do decreto de programação orçamentária e financeira e da limitação de empenho e movimentação financeira é acompanhar a execução orçamentária, de forma a garantir que a parcela do PPA, minha nossa senhora, gente, ó, caiu 2013, caiu 2014, caiu 2015, caiu 2018 e agora 2020 de novo. Não, gente, é parcela da LOA, pelo amor de Deus, questão errada. 20. Para compatibilizar o fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos na etapa do planejamento da despesa orçamentária, em caso de frustração da receita estimada no orçamento, será necessário estabelecer limitação de empenho e movimentação financeira. Sim, e a gente vai tomar como base quem? A programação financeira. A gente olha para o retrato da programação, olha como é que está a receita, a gente vai ver o saldo, né? Como é que está a frustração, o nível de frustração, e a gente vai fazer uma limitação de empenho, tá bom? Lembrando que caso o orçamento vá caminhando e aquela frustração de receita comece a voltar à normalidade, na medida em que a receita vai voltando à normalidade, a gente vai liberando o contingenciamento, é de maneira proporcional. De maneira proporcional, na medida em que a receita que ora estava frustrada vai voltando ao seu ritmo normal e esperado, nessa mesma proporção a gente vai liberando as despesas que foram contingenciadas, tá? Essa questão cai bastante. Muitos alunos erram porque a CESP diz assim, que a liberação do que foi contingenciado é feito conforme regras estabelecidas na LDO, conforme regras estabelecidas na LRF. Não, é feito de maneira proporcional. Na mesma medida em que a frustração vai voltando ao ritmo
esperado, a gente vai liberando aquilo que foi contingenciado naquela mesma proporção, tá bom? Então é de maneira proporcional. Questão 21. Conforme a nova contabilidade aplicada ao setor público brasileiro IA 4320, os regimes contábeis de competência e de caixa da Receita configuram-se respectivamente nos estágios de lançamento e arrecadação. Questão boa, hein? Essa, né? Vamos acabar saindo da programação e voltando e fazendo uma revisão, né, sobre regime de receita. Preste atenção. Quando a gente estuda receita, vocês sabem, eu expliquei para vocês que nós temos o regime de caixa. Nós temos regime de caixa para receita, regime de competência para despesa. Onde é que a gente vê isso, professor? Artigo 35 da Lei 4.320. Só que pelo enfoque orçamentário e pelo enfoque contábil, a gente vai levar em conta momentos diferentes. Para efeito orçamentário, a gente utiliza o regime de caixa, em que as receitas são realizadas no momento em que são arrecadadas, artigo 35. Se você pegar o regime de competência, a gente vai levar em conta o fato gerador, que, pelo menos para a maioria das receitas, como no caso das tributárias, vai acontecer ali no momento do lançamento. Então, essa questão está linda de morrer, está o que? Correta, tá bom? Questão boa, aí, 2020, hein? Questãozinha que foge aí da curva de cobrança da Banca CESP, tá? 22. Um instrumento de programação orçamentário que é utilizado para alcançar o objetivo de determinado programa e que envolve um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou para o aperfeiçoamento da ação do governo, é denominado projeto. Sim. Limitados no tempo. Lembra? Quando é contínuo e permanente, não é projeto, é o quê? Atividade. O professor está só trazendo questão estranha que não é da aula, mas é revisão, tá? Você está em ritmo de pós-edital, que inclusive está muito perto da sua prova, tá bom? Então, questãozinha correta, questão fácil, tá? Questão de 2019. Questão 23. A avaliação do cumprimento dos objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial deve ser feita exclusivamente por meio de convocação do ministro da Economia para audiência pública no Congresso Nacional. Questão de 2021, TCE do Rio de Janeiro. Presta atenção, que isso aqui são daqueles benditos artigos lá da Lei de Responsabilidade Fiscal que ninguém lê. Sério, professor? Sério. Pouquíssimos de vocês leem isso aqui. Presta atenção, olha só. Se você pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, parágrafo 5º, nós temos o seguinte. Isso aqui tem a ver com operações do Banco Central. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil vai apresentar, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetárias, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Então, olha só, a questão disse o que aqui? Que tinha que ser feita exclusivamente por meio de convocação do Ministério da Economia. Não, gente. Vai ter que ser trabalhado no âmbito das comissões temáticas lá do Congresso Nacional, tá? Junto com esse artigo, é bom que você estude também, porque é outro que geralmente a galera esquece, o parágrafo 4º. Olha só, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão que aparece lá no artigo 166 da Constituição. Que comissão é essa? É a Comissão Mista de Deputados e Senadores, a CMO. Tá bom? E o equivalente nas casas legislativas do Estado e dos municípios. Então, ó, coloquei em cor diferente, são parágrafos diferentes, são atribuições diferentes, feitas por agentes diferentes. No parágrafo 4º, nós temos a avaliação do cumprimento das metas fiscais, que é feita pelo chefe do Poder Executivo, relativa a cada quadrimestre, que é feita nos meses de maio, setembro e fevereiro. No outro parágrafo, nós temos o quê? Uma atribuição do Banco Central. O Banco Central vai apresentar numa reunião conjunta com as mesmas comissões, só que aqui nós estamos falando das comissões mistas do Congresso. Quando o Poder Executivo presta contas lá do cumprimento das metas que ele se propôs a realizar, ele faz perante quem? Perante a Comissão Mista de Orçamento.
O Banco Central, comissão temática. Poder Executivo, comissão mista. Ó, cuidado, porque a banca troca isso aí e você erra uma questão. Já são artigos difíceis de ser cobrados e aí ela troca uma palavrinha e deixa a questão totalmente errada, tá bom? Cuidado também nos prazos. 90 dias, semestre, aqui ao final dos meses de maio, setembro, fevereiro, cumprimento das metas do quadrimestre. Menina, é muita coisa, né? Dá pra fazer umas 10 questões só com essas informações aqui, tá bom? Cuidado com isso. Questão 23, questão errada. Questão 24, beba sua água. Questão 24. O governo pode deixar de executar despesas fixadas na LOA, à exceção de aqueles casos específicos previstos na legislação vigente. Ô, gente, muito simples, né? Aquela questão do orçamento impositivo. Até as despesas obrigatórias, orçamento impositivo, existem situações, impedimentos de ordem técnica, previsão na LDO, em que a gente vai precisar deixar de executar tais despesas. A questão ela foi bem genérica. O governo pode deixar de executar despesa fixada na LOA, à exceção daqueles casos específicos previstos na legislação vigente. Por quê? Porque a legislação vigente pode trazer casos de, por exemplo, transferências, destinações para a saúde, isso aparece também na legislação e não só na Constituição, tá? Então, poder, pode, tá? Questãozinha tranquila. Questão 25. A finalidade básica do decreto de programação orçamentária e financeira e de limitação de empenho e movimentação financeira é acompanhar a execução orçamentária, de forma a garantir que a parcela do PPA, meu povo, de novo, ó, só mudou a prova. Lembra? Acho que aquela foi TJ do Pará, aqui, Ministério Público do Ceará, 2020. Não, parcela da LOA. Eu disse que isso aqui aparece muito. Não sei por que a CESP gosta tanto disso aqui, que é uma coisa tão fácil, né? Questão errada. Questão 26. Cabe ao Poder Executivo definir os critérios de limitação de empenho. Não. Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Professor, minha Nossa Senhora, sim. Artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aqui não é novidade para vocês. A gente estudou isso aqui no módulo 2. Módulo 2. A gente viu as atribuições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tanto conforme a Constituição, artigo 165, parágrafo 2º, como conforme o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E justamente no artigo 4º diz que é a atribuição da LDO o quê? Dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, lembra? Normas relativas a controle de custos e avaliação dos resultados com recursos do orçamento e exigências para transferências a entidades públicas e privadas. Tá tudo isso aqui previsto no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, não cabe ao Poder Executivo, cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ah, professor, mas é o Executivo que faz a LDO. Tá, mas aqui foi uma questão literal, então não cabe ao Poder Executivo. Compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Questãozinha errada. Questão 27. A recomposição das dotações, objeto do ato de contingenciamento, depende do restabelecimento integral? Não, eu acabei de explicar para você. É feito de maneira proporcional. Na medida em que a frustração vai voltando ao ritmo normal, ou seja, vai deixando de ser frustração, naquele mesmo ritmo eu vou liberando o que eu fui contingenciado. Então, a recomposição das dotações se dá de maneira proporcional e não integral da receita. Eu vou fazendo de maneira proporcional. No momento que voltar o ritmo total, eu vou ter liberado tudo. Tá certo? Questãozinha errada. Detalhe bem específico, né? Difícil de enxergar. 28. A limitação de empenho implica a desvinculação dos recursos previamente vinculados à finalidade específica? Negativo. Primeiro que o artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz que os recursos destinados a determinada finalidade serão utilizados na mesma finalidade pactuada, mesmo que em exercício diverso. Não interessa se determinada despesa estava prevista para acontecer em 2021 e só vai acontecer em 2022 devido a alguma falha, aquele recurso foi remanejado, foi usado como superávit, não interessa. A finalidade vai ser a mesma, mesmo que em exercício diverso. Portanto, questãozinha
errada. Questão 29. A respeito do ato de limitação de empenho decorrente do acompanhamento da execução orçamentária, o referido ato pode ser publicado em qualquer momento da execução, a critério do Poder Executivo. Nananina, não. Quem disse, Berenice? Não. A gente estudou artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que a gente faz? Em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, os poderes e o Ministério Público promoverão a limitação de empenho, caso a arrecadação, né, esteja comprometendo o alcance das metas fiscais estabelecidas pela LDO. Então não é a qualquer momento. Em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o Poder Executivo vai fazer isso, tá bom? Então essa questão está o quê? Errada. Questão 30. O acompanhamento da execução orçamentária federal é competência privativa da Secretaria do Orçamento Federal. Não é privativa. Não é, gente. Gente, para você, essa aqui é uma questão literal que você encontra lá no artigo 6º da Lei 10.180. Mas que você não precisa saber isso aqui para poder matar essa questão. E outra, lá na Lei 10.180 nem menciona a Secretaria do Orçamento Federal. Ela menciona as unidades responsáveis pelo planejamento, pelo orçamento, tá? Mas o que você precisaria saber para acertar essa questão é: o acompanhamento da execução, gente, não é feito só pelo órgão setorial, pelo órgão central de planejamento, não. Cada órgão, a própria unidade administrativa, gente, é responsável por fazer o acompanhamento da execução. Até você, cidadão, é responsável por fazer o acompanhamento da execução, sim. Entre lá no site de qualquer órgão, como não tem acompanhamento das receitas, das despesas, isso é o controle social. Então, gente, esse acompanhamento não é privativo da Secretaria do Orçamento Federal, não. O próprio órgão faz, a própria unidade faz, a própria chefia faz, você deve fazer controle social, tá bom? Então essa questão está o quê? Erradíssima. Questão 31. As metas e os riscos fiscais são gerados na etapa de planejamento do processo de elaboração do orçamento anual. Professor, não entendi, olha só. As metas e os riscos fiscais, ó, anexo de metas fiscais. Riscos fiscais, anexo de riscos fiscais. Isso aqui faz parte de quem, meu povo? Lei de diretrizes orçamentárias. A banca colocou o quê? Orçamento anual. Questão errada. Gente, eu trago essas questões de outro assunto de propósito, porque na prova é desse jeito. Gente, na prova você está fazendo uma questão fácil, depois uma questão super complicada. Você está fazendo uma questão de receita e depois a banca joga um CIAF na sua cara. Então, não vou facilitar para vocês, tá? É ritmo de pós-edital, é reta final. Então, eu posso sim trazer questão de outros assuntos, tá? Claro, de assuntos que a gente já viu, tá bom? Questãozinha errada. Questão 32. O processo de fixação da despesa orçamentária é concluído com a descentralização dos créditos orçamentários, mediante a realização da movimentação... Menino, tudo errado, né? Quem estudou a aula 12 comigo, a etapa da despesa, mata essa questão brincando. Primeiro, o que encerra o planejamento da despesa é o processo de licitação. O processo de fixação da despesa, na verdade, inaugura o planejamento da despesa. Então, fixação da despesa é a primeira etapa do planejamento da despesa. Descentralização é outra etapa dentro do planejamento. Movimentação financeira faz parte da descentralização. Então, essa questão está toda errada. Quem estudou a etapa da despesa nunca mais erra isso aqui, tá bom? 33. O processo de fixação da despesa orçamentária é concluído com a autorização do Poder Legislativo por meio da Lei Orçamentária Anual, ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. Aqui você presta atenção, ó. O processo de fixação da despesa, ele é concluído, sim, com a autorização do Legislativo. Por quê? Porque depois que o Legislativo aprova a lei, nós deixamos de ter um PLOA para ter uma LOA. Tá? E aí sim, eu encerro a etapa da fixação. Mas cuidado,
ressalvados eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. Por quê? Porque crédito adicional é instrumento retificador do orçamento. Então, a fixação da despesa, em regra, se encerra com a publicação da LOA. Mas outras despesas podem ser fixadas durante a execução do orçamento, no caso, por exemplo, de uma abertura de crédito adicional. Portanto, essa questãozinha está correta. Questão 34. O acompanhamento orçamentário externo é atribuição dos tribunais de contas dos estados ou da União. Gente, calma. Controle externo é a cargo de quem? Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Portanto, essa questãozinha está o quê? Errada. Olha aí, eu misturando acompanhamento com controle. É isso que a prova vai fazer com você, tá bom? Questãozinha errada. Questão 35. Só um minutinho. Questão 35. No âmbito do setor público, o registro dos fatos por meio do regime orçamentário obedece a regras distintas da regra do registro por meio do regime contábil. Sim, lembra daquela questão que a gente fez? Regime orçamentário e regime de competência, regime de caixa, regime de competência. Se você pega a receita pública pelo enfoque orçamentário, você considera uma receita realizada no momento em que ela é arrecadada. Se você pega uma receita pública pelo enfoque patrimonial e contábil, você leva em conta o fato gerador. Para as receitas tributárias, você leva o momento do lançamento. Então, essa questão está corretíssima, que segue a linha daquela cobrança, daquela questão que a gente já fez, né? Bem similar essa questão. Questão 36. Segundo o princípio orçamentário da anualidade, aplicado de acordo com a realidade brasileira, a gestão orçamentária do Estado se inicia a partir da data de aprovação da lei orçamentária no Congresso Nacional, ou seja, após o início do ano legislativo em questão. Gente, a questão tá toda louca, né? A gestão orçamentária do Estado se inicia a partir da aprovação da lei orçamentária? Não. Gente, gestão orçamentária começa, inclusive, desde o processo de elaboração da LOA. Então, essa questão já começa errando por aqui. Não se inicia aqui. Ou seja, após o início do ano legislativo. Aí tá tudo errado, né? Por quê? A aprovação da LOA acontece lá no final do exercício. É no final do ano que o Congresso tem aquele prazo para aprovar a lei orçamentária anual, que foi enviada, né, em regra, até meados de 31 de agosto, tá bom? Então essa questão tá toda errada. Questão 37. Valei-me, professor. Lá vem tu com as tuas questões inéditas, né? Sim. Bora lá. Compete à LDO dispor sobre programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso estabelecido pelo Poder Executivo até 30 dias após a publicação dos orçamentos. Gente, essa questão está correta, vocês ajeitem aí o gabarito de vocês, tá? Tá correta, ó. Presta atenção. Compete à LDO dispor sobre a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, preste atenção, tá lá no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim, no artigo 9º tem sobre limitação de empenho. No artigo 8º tem sim, tem lá, ó. Em até 30 dias após a publicação dos orçamentos, vírgula, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo vai publicar quem? A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Portanto, questãozinha corretíssima. Cuidado, olha aí, as minhas inéditas dão de 10 a 0, né, na prova da CESP. Questão correta. Ajeitem aí o gabarito de vocês, tá? Eu esqueci, eu ajeitei no PDF de vocês, eu acho, e no PDF agora que eu estou comentando, né, com os slides anotados, eu esqueci de trocar. Questão 38. A Cefaz Ceará receberá seu cronograma anual de desembolso, publicado através de decreto do Poder Executivo Federal, observando as normas legais e as diretrizes emanadas pela legislação vigente. Tá errada, né? Primeiro, cada órgão é competente para fazer o seu cronograma mensal de desembolso. Então, aqui está errado. Segundo, que Poder Executivo Estadual. Então, é o seguinte. O governo do estado do Ceará
O Poder Executivo, governador, vai soltar a programação financeira do Estado do Ceará. Com base nessa programação financeira, os órgãos, né? TJ Ceará, que representa o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que representa o Poder Legislativo, os demais órgãos vão elaborar por ato próprio o seu cronograma mensal de desembolso, tá bom? Então a questãozinha está o quê? Errada. 39. Um dos objetivos da programação orçamentária e financeira é manter o equilíbrio entre a receita e a despesa, de forma a prevenir insuficiência de caixa. É ou não é para isso que serve, gente, a desgraça da programação financeira? Exatamente. Questãozinha correta. Questão 40. A programação financeira define quanto se pretende desenvolver do produto por meio da meta física, ao passo que a programação física define o que adquirir e com quais recursos. Professor, tu colocou uma questão de despesa, coloquei de propósito, porque eu tenho certeza que você ainda não decorou isso aqui. Preste atenção. Programação quantitativa da despesa. Veja, eu troquei os conceitos. A programação física define quanto se pretende desenvolver do produto por meio da meta física. Eu troquei, ó. Eu coloquei programação financeira. Não, aqui é a programação física. A programação financeira define o que adquirir e com quais recursos. Aqui é a financeira. Tá lindo, não tá não? Eita, revisão medonha. Vai passar. Vai passar. É pesado? É. Mas vai passar e tem mais outras 22 disciplinas para você reclamar, tá? Reclame com Deus. 41. A Secretaria de Orçamento Federal, SOF, que pertence à Fazenda, que pertence ao grande Ministério da Economia, faz a captação e a consolidação das propostas orçamentárias de cada ministério e dos demais poderes, utilizando o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, CIOP. Professor, essa questão tá certa ou errada? Acho que é CIAF, né, que tu falou. Gente, CIAF tem a ver com acompanhamento da execução. A questão está falando sobre captação e consolidação das propostas orçamentárias. Aqui eu estou falando de elaboração. Essa questão tem mais a ver com ciclo orçamentário, lá do módulo 4. Lembra? É ela que faz mesmo. Processo de elaboração é feito no CIOP. Processo de acompanhamento da execução, programação financeira é feita dentro do CIAF. No estado do Ceará é feito dentro do CIOF, que é o sistema lá do estado do Ceará. Tá bom? Questãozinha correta. Questão 42. Estamos terminando. Após o recebimento do projeto de lei pelo Congresso Nacional, os deputados federais e senadores, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, examinam, discutem, ajustam, votam e aprovam a proposta orçamentária. Ô, gente, de mão beijada nessa daqui, tranquilo, não tem nada de errado nessa questão. Após o recebimento da proposta, lembrando que essa proposta chega nas comissões, lá nas comissões mistas de orçamento, vão ser trabalhadas, vai ter um relator, vai ter um parecer. Logo depois disso é levada à votação do plenário, tá? Questãozinha correta. Questão 43. Após a publicação do orçamento, o Poder Executivo tem até 15 dias, 30 dias, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 8º. Professor, se fosse a 4.320, imediatamente após a publicação dos orçamentos. Questãozinha exão de errada. 44. Tanto as receitas como as despesas são revistas ao longo do exercício. É isso mesmo, professor? É sim. Gente, essa questão de ser revisada, lembra que eu falei para vocês? A gente vai estar sempre fazendo um acompanhamento da execução. Se a despesa obrigatória está crescendo muito e a arrecadação não está dando tempo de acompanhar essas metas, a gente vai fazer limitação de empenho. Se a receita que estava prevista para ser arrecadada está caindo, não está sendo arrecadada conforme o previsto, a gente tem que fazer contingenciamento. Ou seja, durante todo o exercício a gente vai estar fazendo o quê? Revisão das receitas e das despesas. Portanto, questãozinha correta. Questão 45. A vinculação de recursos à finalidade específica e em caráter exclusivo, desde que no mesmo exercício em que tiver ocorrido o ingresso dos recursos financeiros. Presta atenção.
A vinculação de recursos à finalidade específica e em caráter exclusivo. Ô, gente, eu acho que essa questão ficou meio prejudicada. Eu esqueci de copiar e colar alguma coisa, tá? Perdoem aí. Saiu feinho aqui, né? Eu acho que eu esqueci, eu engoli umas letrinhas, tá? Perdoe aí, é o horário. Eu engoli umas letrinhas aí, fico devendo uma questão para vocês, tá bom? 46. A programação orçamentária e financeira consiste na compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada, as novas projeções de resultados e da arrecadação vigente. Sim, gente, a gente faz o ajuste do que foi planejado pela LOA e de como está acontecendo na prática. Programação financeira, gente, é nada mais, nada menos do que isso. 47. A programação financeira e a respectiva execução do orçamento estão subsequentes à sanção da lei orçamentária anual. Sim ou não? Sim. Se o Poder Executivo tem até 30 dias após a publicação, é porque a publicação é depois da sanção. Claro que essa questão está correta. Questão 48. Caso haja frustração da receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida limitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de atingir os resultados e metas fiscais estabelecidos na Lei Orçamentária Anual em vigor. Questão errada, porque as metas são estabelecidas onde? No anexo de metas fiscais. E esse anexo de metas fiscais pertence a quem? À Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cuidado! A programação financeira, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve respeito a quem? A LDO. A programação financeira, pelo ponto de vista da Lei 4.320, obedece aos limites fixados na própria LOA. Tá? Cuidado com isso. Lei de Responsabilidade Fiscal. Programação financeira obedece ao que diz a LDO. Lei 4.320. Programação financeira diz respeito aos limites que estão fixados na própria LOA. O parâmetro é a LOA, tá? Portanto, essa questãozinha está o quê? Errada. Professor, como é que eu sei que essa questão está falando da LRF ou da 4.320? Aqui, ó. Se eu falei de resultado e meta fiscal, eu estou falando de anexo de metas fiscais. Isso aqui está previsto aonde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na 4.320 não tem meta fiscal não, tá bom? Questão 49. Todo o processo de programação financeira ocorre no âmbito do CIAF do governo federal. Eu estou falando o quê? Programação, já é execução. E o meio que operacionaliza a solicitação de recursos é a programação financeira aprovada. É essa daqui a questão mais linda da prova e foi eu que fiz, claro. Gente, não é a PFA, é a PPF. Presta atenção, professor, não entendi. Eu estou falando de quem? Da solicitação. Lembra? Sobe como PPF, desce como PFA. Se eu estou falando de solicitação, eu estou no processo de pedido de programação financeira, autorização de programação financeira. Sobe como proposta de programação financeira. Quando o órgão central aprova, ele devolve a programação financeira aprovada. Então essa questão está errada por esse sutil detalhe, tá? Questão super difícil. Olha aí o esquema, olha aí o esquema. Olha só, no processo de solicitação eu tenho PPF, ó, PPF. No processo de aprovação e liberação eu tenho quem? PFA, eu troquei, né? No processo de solicitação, PPF. Proposta de programação financeira. No processo de aprovação e liberação, já é a volta, né? Programação financeira aprovada. Cuidado, viu? PPF versus PFA. Lembra assim, ó. PPF é a ida. PFA é a volta. Pensa, de baixo para cima, tá? A ida, solicitação. A volta, a aprovação e liberação. E aí fica aqui, ó, tirando tudo, né? O resuminho para vocês. Que vai ficar esses slides todos anotados para vocês revisarem, tá? Aqui, gente, ó, o que tá aqui em azul é um texto bonitinho do que tá desenhado aqui no esquema.
Não são coisas diferentes não, tá? Aqui é a esquematização do que está escrito aqui, que eu já expliquei tanto para vocês na aula teórica, tá bom? Questão 50. No processo de elaboração e formulação, elaboração e formulação da Programação Financeira Federal, a terceira etapa, aprovação, é feita pelo órgão central via registro no CIAF de uma proposta financeira aprovada, PFA, aprovando a liberação dos recursos. Os órgãos setoriais, por sua vez, também elaboram e registram no CIAF a PFA. Olha aí, outra maldita. O problema é que os órgãos setoriais, eles registram a PPF. Quem registra a PFA é o órgão central, meu povo, de novo. De novo. Olha só. Como é que fica aí, ó? A primeira etapa, as unidades gestoras registram o pedido. Esse pedido é feito através da programação, da proposta de programação financeira. É a subida, é a ida. A segunda etapa, a aprovação. Na segunda etapa é feita pelo órgão central, via registro no CIAF. E aí, quando ele faz isso, ele faz já a PFA. E a terceira etapa é quem? A liberação. A liberação, gente, já é na volta, e na liberação eu já vou estar fazendo a descentralização. Eu já vou estar fazendo o repasse e o subrepasse. Então vamos voltar para os erros da questão. Ele começou dizendo que a terceira etapa não é a aprovação. Não, a terceira etapa é a liberação. Outro erro da questão, tá? A aprovação é a segunda etapa. E a primeira etapa, professor? Solicitação. Questãozinha erradíssima. Mais duas, tá? Para compensar aquela lá que não valeu. Bora. As operações de crédito e as vinculações legais de receitas também não estão sujeitas ao limite da programação financeira, uma vez que se tratam de receitas financeiras e não impactam diretamente o resultado primário do governo. Gente, negativo, 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 negativo. Lembra o que é que vai ser levado em conta para efeito de programação financeira? O que está na LOA, os créditos adicionais, as restituições de receita, os ressarcimentos a título de incentivo ou benefício fiscal, os restos a pagar e as DEAs, despesas de exercícios anteriores. Nada de deixar de fora. Então, quando ele diz aqui, ó, não estão sujeitas à programação, é errada. Estão sujeitas. Estão sim. 51, errada. Última questão, 52. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que de maneira parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dá-se-á na forma estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e na respectiva LDO vigente. Olha aí, outra questão boa. Gente, vai se dar de maneira proporcional? Sim, mas não é na forma estabelecida pela LRF e nem pela LDO. Gente, se houve restabelecimento de maneira parcial, a limitação vai ser liberada, ou seja, você vai liberando o que você contingenciou de maneira proporcional. E não conforme a LRF disser, e não conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias disser. Perfeito, gente? Concluímos aqui, então essa questão está o quê? Errada. Concluímos nossas 52 questões de programação orçamentária e financeira. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei as melhores e piores questões da banca para a gente trabalhar esse assunto, tá? Assunto que não é difícil. Para mim, gente, o complicado desse assunto é só você decorar a PPF e a PFA. Decorou aquilo ali, você anda e não erra mais nenhuma questão. Vocês viram que as questões mais difíceis foram sobre esse esqueminha, né? O fluxo. Fluxo esse de quem já estudou comigo, ciclo orçamentário já está acostumado com esse nível de cobrança, né? A gente já trabalha isso desde o módulo de ciclo orçamentário, módulo 4, tá bom? Então, assim, agradeço a participação de vocês. Obrigado. Qualquer dúvida, chamem no chat, chamem no direct do Instagram,
mandem mensagem lá no grupo VIP, tá? Canal do Telegram tá disponível aqui, clica, vai entrar lá no canal. Lembrando que desde a aula de hoje à tarde, eu só estou liberando material no canal do Telegram. Eu vou turbinar o meu canal do Telegram. Quero bombar o canal do Telegram. Bora, entra logo, senão você não vai mais receber material, tá bom? Então vejo vocês na próxima semana. Vamos para a aula 15, vamos falar de descentralização. Na aula 16, restos a pagar, DEA e suprimento de fundos. Aula 17, lei de responsabilidade fiscal. E eu devo fazer umas 3 aulas e quero resolver pelo menos 200 questões. Tá certo? Então, beijo, até semana que vem. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.